Se você quer construir um novo hábito, você precisa dar espaço para ele na sua vida. Essa foi uma daquelas frases que eu escutei que explodiram a minha cabeça. Na verdade, eu não escutei, né? Na verdade, eu li essa frase recentemente no Threads. Eu não lembro exatamente quem foi que postou para eu dar os créditos e era, na verdade, uma thread, né, sobre isso. Então, ele foi aprofundando o tema e eu fiquei pensando muito sobre isso e vendo a aplicabilidade disso na minha vida. E aqui nesse vídeo eu vou te falar sobre essa questão da construção de um novo hábito por essa perspectiva, de forma que você consiga dar espaço para os seus hábitos e que isso torne eles reais, que você consiga implementar os seus hábitos. Porque depois que você passar a olhar da forma que você vai entender aqui nesse vídeo, tudo vai ficar muito mais claro para você. Bom, tá um calor aqui, eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Peguei o controle, vou ligar e agora eu vou poder falar à vontade. Conforme eu vou falando, vai batendo um calor, que vocês não têm ideia, coisa de louco. Mas vamos lá, deixa eu contextualizar para você isso na minha vida. No início desse ano, eu decidi que eu iria tornar a criação de conteúdo aqui para o YouTube um hábito. E aí, para isso acontecer, eu precisei abrir mão de algumas coisas e tornar essa criação uma prioridade. E para fazer isso, eu defini que durante 30 dias eu iria gravar um vídeo por dia. E aí eu bati mais do que isso, eu acredito que deve ter sido uns 40 vídeos em sequência por dia e diminuí um pouco a minha produção. E por que isso aconteceu, né? Por que eu diminuí essa produção? Mas antes, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Carbosa e aqui nesse canal a gente fala da criação de conteúdo por uma perspectiva de um jeito um pouco diferente. Eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, aquilo que eu vivo para dentro do meu conteúdo, de forma que ele se torne muito mais real, sabe? Eu não quero chegar aqui e te passar um monte de teorias ou ditar regras para você sem contextualizar isso com a minha vida, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já vi, com o que eu passo, para que se torne muito mais prático para você e para que, de fato, aquilo que eu esteja compartilhando com você seja parte da minha experiência, de algo que eu já vivi, de algo que eu estou falando com propriedade. Então, eu não quero vir aqui te ditar regra, te passar 5 formas para você fazer uma coisa com conteúdo que eu pesquisei ali rapidamente, eu vi no ChatGPT e estou chegando aqui para cagar regra para você. A minha ideia é sempre trazer as minhas experiências. A maioria dos conteúdos aqui vão vir com base em algo que eu vivi, em algo que eu li, que me despertou um insight. Eu gosto de trazer mais da minha rotina também. Então, isso é o que você vai ver aqui. Se você ainda não me conhece, você pode me acompanhar lá no Instagram também. Estou iniciando ali, bem leve ainda, no TikTok. E agora aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre essa construção de hábitos. E eu vou trazer alguns exemplos de coisas que aconteceram na minha vida recentemente para você conseguir visualizar mais sobre isso e, quem sabe, aplicar aí na sua vida também. No início desse ano, eu decidi que eu iria levar a criação de conteúdo aqui do YouTube a sério e que, para isso, eu iria transformar ela num hábito. Como eu já crio conteúdo há muito tempo lá no Instagram, eu entendi que o que me fez ser constante lá foi trazer a criação de conteúdo para dentro da minha vida, como um hábito mesmo, sabe? Igual malhar, igual ler. Então, criar conteúdo fazia parte da minha vida. Não era algo que simplesmente eu precisava abrir mão da minha vida ou, sei lá, fazer uma coisa diferente daquilo que eu já fazia. Então, eu precisei implementar a criação de conteúdo como um hábito para ser frequente lá no Instagram. E eu já fazia isso por muitos anos. E eu percebia que aqui no YouTube o que acontecia? Eu ficava um tempo, criava 2 vídeos e sumia. Ficava 8, 9 meses sem criar mais nada. Então eu não consegui nunca, de fato, ter um crescimento aqui, não consegui me estabelecer nessa rede social. No início do ano eu falei, não, esse ano vai ser um ano diferente e vai ser o ano que vai ser minha virada do YouTube. Eu também vou ser uma criadora de conteúdo por lá. E aí eu decidi estabelecer esse hábito e criar vídeos durante 30 dias consecutivos. Todos os dias, um vídeo. E assim eu fiz. Na verdade, foi até mais de 30, acho que foram uns 40. E depois disso, eu confesso pra vocês que eu dei uma leve desanimada. Sabe aquela coisa, eu não parei de fazer, tá? Eu ainda pretendo até voltar e... Não voltar, eu considero que é uma pequena pausa, digamos assim. Mas eu pretendo que em breve seja muito mais frequente a quantidade. Eu acredito na frequência como algo fundamental, como um pilar fundamental. Mas o que aconteceu foi que eu parei de dar espaço para esse hábito. E aí é onde essa frase, eu quis contextualizar para trazer essa frase para você que eu iniciei o vídeo.
Quando você dá espaço para os seus hábitos, você consegue implementar eles na sua vida. Se você não der espaço para os seus hábitos, rapidamente você vai abrir mão dele. E o que significa dar espaço para o seu hábito? Imagina que você vai receber uma visita na sua casa. E essa pessoa vai dormir na sua casa. Aqui em casa isso acontece bastante, porque a gente mora um pouco afastado da maioria da família, então é cerca de uma hora pra galera conseguir chegar aqui. Até tem gente da família que demora 2 horas para conseguir chegar aqui. Então, quando as pessoas vêm aqui para casa, final de semana, férias, enfim, Natal, a ideia, assim, normalmente as pessoas ficam aqui. E quando você vai receber uma visita na sua casa, você precisa preparar o espaço para ela. Então você geralmente pensa, onde essa pessoa vai dormir? Deixa eu ver se a minha roupa de cama tá lavada, vou lavar tudo, deixar tudo limpinho para essa pessoa. Ou, pô, já tem travesseiro para ela dormir, cobertor, qual vai ser o espaço que ela vai ficar? Está confortável? Será que eu preciso botar um ventilador ali para ela? Tem toalha? Você separa, você organiza as coisas e organiza o espaço para receber essa visita. Pode acontecer, sei lá, você vai receber uma visita e você não preparou nada. Então você, o que eu vou comprar? O que eu posso fazer de lanche? O que eu posso servir no café da manhã? Você se organiza para receber essa pessoa. E quando você vai implementar um hábito na sua vida, precisa ser exatamente da mesma forma. Você precisa organizar a sua vida para implementar o hábito. Eu treino todos os dias na parte da manhã. E assim, vez ou outra isso não acontece. Mas normalmente quando sai do trilho, quando não acontece, quando eu saio da minha rotina, quando eu não preparei tudo para seguir esse hábito. E foi exatamente isso que aconteceu também com os vídeos. Eu parei de repente, bati minha meta de fazer os 30 vídeos e talvez isso não é mais a prioridade máxima. E aí eu fui deixando aquilo um pouco de lado. Entende? E aí o que eu quero dizer aqui? Quando eu vou malhar, eu acordo cedo, eu preciso tomar um café ali na parte da manhã. Se eu acordo e a minha cozinha está toda bagunçada, cheia de louça da noite anterior, eu não consigo preparar o meu café, isso já me atrasa e eu não consigo treinar cedo. Se eu vou dormir muito tarde na noite anterior, como eu gosto de acordar 4h40, 5 horas da manhã, 5h30 no máximo, se eu for dormir meia-noite, 1 da manhã na noite anterior, eu não vou conseguir acordar 5 horas da manhã e, consequentemente, eu não vou conseguir treinar às 6, 7 horas da manhã. Então, você consegue entender que para esse hábito de treinar às 6 horas da manhã dar certo, outras coisas precisam acontecer, eu preciso ter me preparado para isso. Então eu preciso ter dormido mais cedo, ter feito uma higiene do sono. Para isso eu não posso tomar tanta cafeína ao longo do meu dia, até uma determinada hora. Eu preciso acordar cedo, eu preciso estar com a minha cozinha alinhada para eu acordar e conseguir preparar o meu café da manhã. Então tudo precisa estar alinhado e preparado para que esse hábito se consolide. Na criação de conteúdo funciona da mesma maneira. Os 30 dias, 40 dias que eu gravei vídeos consecutivos, eu me organizei para, na parte da manhã, num determinado horário, eu vou gravar o meu vídeo. Mas tem que fazer outra coisa. Não, eu vou gravar o meu vídeo. E para isso eu precisava sempre me organizar, eu precisava sempre nesse horário estar já alinhada, arrumada, porque eu não gosto de gravar de qualquer jeito. Eu precisava pensar no que eu ia gravar. Não adiantava pegar na hora e decidir gravar. Precisava já ter mais ou menos uma ideia do que eu iria gravar. Para isso, eu precisei sempre estar me alimentando de novos conteúdos, então manter minha leitura em dia. Eu precisei sempre manter o meu olhar apurado para eu conseguir ter sempre referências, ideias, transformar os acontecimentos e as experiências em conteúdo. Então, eu precisei preparar tudo para que esse hábito de gravar todos os dias se estabelecesse. Assim como no treino, eu preciso preparar toda a minha rotina para que esse hábito se estabeleça. O que acontece na maioria das vezes é que a gente tende a falar assim, agora eu vou começar, amanhã eu começo a treinar. Só que você não se prepara para esse hábito. E esse preparo ele vai ser diferente de uma pessoa para outra. Não adianta você chegar e falar assim, amanhã eu começo a criar conteúdo. Só que vai chegar amanhã e você ainda não tem, de repente, uma desenvoltura com a câmera. Então você precisa se sentir mais confiante. Então é importante que você se arrume para fazer isso. Mas aí você não se organizou antes. E aí você não pensou em qual vai ser o conteúdo que você vai gravar. Ou qual vai ser o conteúdo que você vai criar. E aí tudo isso vai tornando mais difícil a implementação desse hábito. A implementação dessa atitude, dessa ação na sua rotina. Treino. Fernanda, eu quero começar a treinar. Beleza. Organiza qual vai ser a sua alimentação, o que você vai comer antes do treino, qual horário você precisa dormir, qual é o melhor horário para você treinar. E dentro da sua rotina você vai mudar. Pode ser que você trabalhe ao longo do dia e o melhor horário para você é à noite.
E aí vai chegar à noite, você precisa estar alinhado com isso. Então você precisa ter feito uma refeição anterior que vai te ajudar no treino. Você precisa ter deixado sua roupa separada, limpa, organizada, seu tênis. Se você sai do trabalho e vai direto pro treino, você precisa se organizar para que esse hábito aconteça. Levar tua roupa contigo, levar tua comida, para que você não fuja desse hábito. E no início, isso é muito difícil. Isso é difícil demais. Então, eu quis muito trazer isso para cá, porque assim, eu considero que não tem como você ser um bom criador de conteúdo se você não for uma boa pessoa, digamos assim. Não uma boa pessoa no sentido de caráter, isso também, tá? Mas beleza, isso é premissa para qualquer ser humano, né? Você tem que ser uma pessoa com caráter, uma boa pessoa. Mas o que eu quero dizer aqui, se você não for uma pessoa que cumpre os acordos que você faz com você, se você não for uma pessoa que estabelece hábitos para sua vida, até porque a criação de conteúdo vai entrar como um novo hábito para sua vida. Se você for uma pessoa desalinhada, desorganizada com você mesmo, vai tornar mais difícil para você essa criação acontecer. Então, assim como eu sempre defendo que a criação de conteúdo precisa ser um hábito, eu acho importante trazer para cá assuntos variados sobre desenvolvimento pessoal, sobre hábitos, sobre rotina, sobre leituras, porque tudo isso junto contribui para a pessoa que você é, contribui para o teu crescimento e automaticamente tudo isso vai influenciar no teu conteúdo. Então você consegue entender o porquê que eu gosto de misturar aqui muito e trazer assuntos diferentes? E sempre pautados nas minhas experiências, naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu percebi. E eu percebi que essa questão de ter um novo hábito muitas vezes não funciona para a maioria das pessoas e muitas vezes não funcionou para mim porque a gente não se prepara para o hábito. Então, se você quer implementar algo novo aí na tua vida a partir de agora, começa a fazer isso, começa a dar espaço para esse hábito. E outro ponto aqui importante, hábito é uma questão de prioridade. Talvez hoje você não consiga ser frequente, não consiga ter constância em algo que você deseja ter porque você não está priorizando as coisas certas, porque você está colocando a sua energia, de repente, no lugar errado. Então pensa aí quais são os hábitos que você deseja implementar, que você considera que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor para você, uma pessoa melhor para o seu negócio, uma pessoa melhor para o seu conteúdo, para as pessoas que você ajuda. Quais são esses hábitos? Se é o hábito da leitura, o que você precisa arrumar na sua casa para que esse hábito aconteça? Você precisa acordar, de repente, meia hora antes das pessoas que moram com você para você conseguir ler, ou meia hora antes das suas obrigações diárias para que você tenha um tempo reservado para isso. Então, se você precisa acordar antes, você precisa dormir mais cedo, você precisa deixar o seu café já mais ou menos engatilhado ali, organizado na noite anterior. Você precisa manter a sua casa organizada, porque talvez você vai sentar para ler e você vai olhar uma bagunça e vai falar, não, vou arrumar tudo. E aí depois, quando você for ler, já vai ser tarde demais. Quais são essas mudanças e esse preparo que você precisa para a implementação desse hábito? Você precisa treinar? Então, beleza, deixa eu deixar a minha marmita pronta aqui anteriormente, o meu café preparado, vou acordar mais cedo para o treino, vou deixar minha roupa separada no dia anterior. São pequenas atitudes que você vai preparando o espaço para a implementação do seu hábito. Quer começar a criar conteúdo? Quer que o conteúdo seja um hábito realmente na sua vida, que para você seja natural criar conteúdo? O que você precisa fazer para isso? Olha, eu preciso sempre alimentar o meu banco de ideias. Preciso sempre salvar as minhas referências de conteúdo. Eu preciso sempre estar estudando para eu ter novas fontes de inspiração. Você consegue perceber que tudo se interliga? No meu caso, cara, é muito claro. Eu vejo que acordar cedo se interliga com o meu treino, que se interliga com a hora que eu começo a criar conteúdo. Que faz sentido, assim. E quando uma coisinha sai do trilho, parece que todas as outras desandam junto. Você preparar o teu ambiente é o que vai fazer você ser constante nos seus hábitos. E eu espero que esse vídeo, de alguma maneira, tenha feito sentido para você. E se ele fez sentido, me deixa saber, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você achou que eu viajei, se fez sentido, se não fez. Deixa seu like também, já se inscreve no canal se você não for inscrita e ativa as notificações, porque a minha ideia é que sempre tenham novos vídeos por aqui. E quando você ativar as notificações, você vai receber aí em primeira mão, sempre que um vídeo for ao ar. Beijo!